modelo de redes. Eu vou ser breve agora porque a gente tem aí um tempo curto e o pessoal que não pôde assistir às aulas anteriores vai ter acesso a esse conteúdo aí. A gente vai, ao longo dessa introdução a redes, vocês vão, de certa forma, assimilar essa primeira imagem que ela vai. Componentes, representação de dados, direção de fluxo de dados. Bem rapidinho isso aqui, para quem estava na aula, é uma reprise, só que eu falei em cima do capítulo em PDF que eu disponibilizei para o Colossal, aqui está de forma simplificada. Guardem isso. Elementos da comunicação de dados. O que eu preciso e o que é comunicação de dados? Essencialmente, nós vamos estudar como que a informação é trabalhada, é processada para sair de um dispositivo e chegar em outro. Vamos estudar meios digitais e meios analógicos. Então vai ser preciso conhecer um pouquinho de sinais, codificação, multiplexação. São conceitos que a gente vai assimilando. Quando eu usar muito termo técnico aqui, vocês podem pensar, nossa, como é que eu escrevo isso? Por que está falando essa linguagem tão estranha? A importância da leitura é para que vocês consigam acompanhar. Mas se quiser também parar e perguntar, claro que na aula de hoje aqui vai ter muita novidade, mas ao longo nós vamos assimilando esses conceitos. Às vezes eu falo um termo que a gente vai trabalhar mais adiante, não se preocupe. Os termos essenciais, principalmente que serão cobrados em prova, eles sempre terão referência, tá? Podem ficar tranquilos quanto a isso, o pessoal do quinto período já sabe. Eu não vou cobrar em prova alguma coisa que eu simplesmente falei uma vez aqui. Sempre vocês vão ter referencial para consultar. Mas guardem esses cinco elementos da comunicação de dados. Comunicação de dados é enviar alguma coisa para alguém, comunicar, trocar informação. O que eu preciso? Alguém que possa transmitir, alguém que possa receber. E eu tenho a mensagem, ou seja, aquela informação que eu quero fazer chegar ao outro. Sempre eu vou precisar de um meio. Esse meio pode ser guiado ou não guiado. Meio que você consegue ver com um cabo par metálico, com um cabo de fibra ótica, ou pode ser também a partir de um campo magnético, laser, ou seja, utilizando o ar atmosférico. Você vai enviar de alguma forma uma energia e a informação vai por este meio. Sempre vai ter um meio. E o protocolo? O protocolo é um conjunto de convenções ou de regras que o transmissor conhece e o receptor também. Então os protocolos, se você está estabelecendo comunicação, transmissor e receptor, em algum momento você vai ter esse papel acumulado, emitindo e recebendo informação, mas você sempre vai ter esse protocolo. Se o protocolo é diferente, não há entendimento. É preciso existir uma tradução do protocolo. E aí nós vamos, ao longo dessa disciplina, estudando quais são esses dispositivos e como que ocorre esse processo de troca de informação entre protocolos diferentes. Em essência, um protocolo comunica com o outro igual. A direção dos dados. Aqui nós temos o modelo de transmissão simplex. Simplex é quando a transmissão ocorre de um lado para o outro apenas. As impressoras antigas, matriciais, eram a comunicação simplex. Você envia os dados e a impressora imprime. Você não tem nem informação se a impressora falhou. Ah, eu quero saber se a impressora falhou. Você tem um outro meio para saber. Você tem um sensor, alguma outra condição para você chegar nessa informação. Mas aquele meio que você está enviando o que vai ser impresso, ele vai numa única direção. O que mais que a gente tem aqui? Comunicação Ralph duplex. A diferença aqui, em relação ao simplex, é a vantagem que você comunica para lá e para cá, e de volta.
O importante é o seguinte: não ocorre ao mesmo tempo. Por isso você tem T1 e T2. Tá? No tempo 1 você envia, no tempo 2 você recebe. Full duplex. Você comunica nos dois sentidos e ao mesmo tempo. Hoje, praticamente, a maior parte da comunicação é em modo full duplex. As redes locais utilizam dispositivos e meios que suportam, na maioria das vezes, a comunicação full duplex. Esses cabos, né, que a gente tem no cabo, que a gente vai conhecer mais adiante, que são os pares trançados, par trançado, em geral cabinhos azuis, tem outras cores também. Esses cabos, na verdade, você vai ter pares de cabos e você vai ter nesse meio que compõe essa comunicação em cima desse padrão, você vai ter comunicação de ida e de volta. Processamento distribuído. Então vejam bem, comunicação, processamento distribuído, comunicação ponto a ponto ou multiponto. Uma estação de trabalho comunicando com outra estação de trabalho, ponto a ponto. Existe hoje aí praticamente uma corrente já estabelecida de peer-to-peer, ponto a ponto. Mais adiante, nós vamos estudar como que funciona e quais os protocolos estão envolvidos numa comunicação ponto a ponto para você trocar informação. Esse processo é extremamente interessante e a internet veio proporcionar uma estrutura para que isso funcione de forma tranquila. Mais ou menos da seguinte forma: você quer um determinado arquivo, um vídeo, por exemplo, que foi disponibilizado por alguém. Você está baixando esse vídeo para o seu computador. Esse seu computador, ao mesmo tempo, está compartilhando esse vídeo com outras pessoas. E a partir do momento que você vai compartilhando, mais pessoas vão tendo esse arquivo também. E todos podem fornecer um pouco que tem do arquivo. E aí você vai construir uma rede ponto a ponto. Na verdade, existem ali diversas conexões, mas você está trocando um ponto, trocando informação com outro ponto. E estes pontos, trabalhando a mesma informação, ou seja, o mesmo objetivo, que é ter o vídeo no final, vai permitir então uma troca de informação. Uma estrutura própria, você simplesmente vai utilizar a estrutura da internet, mas você está mantendo esse compartilhamento e essa recepção de arquivo a partir de seus equipamentos. E isso, de certa forma, é uma característica muito importante da internet. Pode ser que você tenha uma falha, que só uma pessoa tem o vídeo completo e essa pessoa saiu da rede. Infelizmente, todo mundo vai ser prejudicado porque não vai ter esse vídeo para completar. Tá? E aí é que você verifica se a semente é boa quando você está baixando esse conteúdo peer ponto a ponto. Mas o que a gente tem que guardar nesse momento é que a comunicação ponto a ponto é um equipamento comunicando com o outro. Também alguns termos que nós já vamos assimilando para a gente bater um papo mais tranquilo de agora em diante. Em vez de falar um ponto, eu posso falar Rust. H-O-S-T. Rust é para eu não ter que falar que é um computador, que é um servidor, ou que é um telefone, ou que é um dispositivo de rede. Então, Rust, na verdade, é aquele dispositivo que vai fazer parte da rede e vai receber ou vai enviar informação. Aqui nós temos um exemplo de utilização ponto a ponto com link via satélite, utilizando uma antena. Conexão multiponto. Nós vamos conhecer um meio físico, uma estrutura de rede, uma topologia que foi desenvolvida para a comunicação ponto a ponto. Muito comum em redes locais, e o conceito é basicamente o seguinte: o mesmo meio, ele permite que se estabeleça comunicação de diversos pontos. As topologias de rede, basicamente nós temos malha, estrela, barramento e anel. Então a gente vai ver um pouquinho mais de cada uma.
Veja a topologia de malha. Observem que cada host ou cada ponto tem um meio ligando a todos os outros. Então agora, para exercitar um pouquinho, quem gostaria de, observando a imagem, de me dizer um ponto positivo da comunicação em malha? Alguém quer se pronunciar? Fico só eu falando aqui, a aula fica... Se um sair da rede, os outros continuam na rede? Se romper um cabo. Então, na verdade, você não deixa de ter razão, mas outras topologias também vão permitir essa possibilidade. Então, se eu tirar esse dispositivo aqui, os outros vão continuar comunicando. Claro, porque cada um deles tem um meio que o liga ao outro. Tá? Mas, o Rodrigo falou... Rompimento de cabo. No caso positivo, o que tem de positivo? A velocidade. Sim, você pode transmitir em maior velocidade. Um ponto positivo fundamental aqui é a tolerância à falha. Então, se eu quero que este dispositivo comunique com pelo menos, né, o que sobrar dos outros, falo o que sobrar porque eu posso ter problema, falha no equipamento, eu posso ter uma interrupção, por exemplo, num ataque. Então, esse tipo de estrutura, ele também é utilizado quando você tem comunicação de dados para fins militares. Eu preciso ter um meio de comunicar, se um falhar eu tenho outro. Só que ele tem um problema muito sério, né, que está associado à questão física. O que vocês acham que fica complicado aqui? Sai esse monte de cabo. A quantidade de cabos. O manuseio dessa topologia, ele é complexo, ele é difícil. Você resolve colocar mais um dispositivo, tem que fazer com que existam meios ligando aquele dispositivo a todos os outros. Então, desde o planejamento, a execução, a manutenção, isso é complexo. Então, a complexidade não deixa de ser um fator importante. Mas a questão fundamental que faz com que essa rede, essa topologia, seja pouco utilizada, é simplesmente o custo. Imagina você ter que ter o seu computador ligado aos computadores dos seus colegas, e cada um deles você tem um meio. Vai custar caro, sem dúvida nenhuma. Ah, mas eu estou utilizando transmissão aérea, eu não preciso de cabo. Tudo bem, mas você vai precisar de um dispositivo capaz de manter conexão com outro ponto, e ao mesmo tempo vários desses dispositivos, porque você quer comunicar com demais pontos. Então essa topologia, ela é cara, mas ela é muito tolerante à falha e ela é complexa. Não é usual para uma rede local simples. Será que tem alguém que usa isso? Nunca vi isso, já viu? Na verdade, talvez você não tenha com muitos pontos, mas uma estrutura de data center redundante, é bem provável que você estabeleça comunicação entre os pontos de rede nesta arquitetura. Tá? Um comunica com todos, porque qualquer dispositivo falhar eu preciso manter, no mínimo, a vazão. Eu preciso manter um meio de comunicação que me garanta trocar os dados de forma que não prejudique os usuários. Então, de certa forma, existe. Mas existem exatamente em centros de processamento. Não é um modelo para pequenas soluções ou para departamentos. Mas é um modelo que antigamente foi utilizado como solução de rede. Essa topologia, a mais conhecida hoje, é a topologia extrema. Inclusive, existe até uma correção aqui em cima desta imagem, porque esse dispositivo é um hub. Vocês vão ver mais adiante que, na verdade, um hub não representa bem esse cenário, embora ele te traz a imagem de uma concentração. O que quer dizer isso aqui? Todos os dispositivos podem
comunicar-se entre si. Qualquer host vai se comunicar com o outro, desde que exista ali a configuração correta. Qual a questão associada, por exemplo, à implantação? Vocês estão vendo vantagem aqui? Se eu quero adicionar um dispositivo na rede, eu simplesmente faço a ligação dele com o meu concentrador. Eu tenho limitações? Sempre tem limitações. Quantos dispositivos eu consigo colocar em um concentrador só? Tem sempre um limite. Dependendo da marca e do modelo, eu posso estar limitado a um determinado número de equipamentos. Essa limitação, gente, ela pode ser simplesmente uma questão de praticidade, de mercado, de demanda, mas ela pode ser também estrutural. Pode chegar a um determinado número de equipamentos que não tem solução para você conectar todos. Mas em geral, o que acontece nesta topologia? Você tem uma redução de custos, porque você liga o equipamento com um cabo. Você também tem tolerância à falha, porque se esse dispositivo falhar, os outros ainda funcionam, mas você tem um risco muito sério. Quem é que quer falar qual que é o risco? Exatamente, o concentrador. Se o concentrador falhar, um equipamento só simplesmente interrompe o funcionamento da rede. Por isso, quando a gente fala em uma rede redundante, é uma rede de topologia estrela redundante, é quando esse dispositivo tem um backup. Se não falhar, eu tenho outro. Existem diversas soluções que a gente vai aprender ao longo do curso, como por exemplo, protocolos de gerenciamento para eu saber, olha, o dispositivo tal tem uma conexão, uma porta de conexão, um cabo, e essa porta está apresentando falha. Você pode fazer esse acompanhamento utilizando protocolos de gerenciamento. Esse assunto é lá de redes 2, mas é para a gente já entender os diferenciais que essa topologia oferece. Nós vamos ver também que existem dispositivos aqui com características diferentes para cada tipo, para cada cenário. Principalmente quando se fala de um cenário muito grande ou um cenário muito pequeno. Olha só essa topologia, barramento. Essa topologia foi utilizada no início ali da década de 90. Onde que ela foi utilizada na década de 90? Região. Material de construção. Uma empresa, uma loja de materiais de construção colocou um software para cadastrar os seus clientes, emitir um comprovante, registrar recebimento. Chegavam muitos clientes ao mesmo tempo e ela precisava de uma estrutura de rede. Embora já existia uma rede com concentrador, aquela rede estrela, esta tecnologia foi utilizada no início da década de 90. Qual que era a questão aí importante dessa topologia? Você vai utilizar o mesmo meio para trocar informações com todos os pontos e você vai, de certa forma, considerar que este meio é o ciclo da informação que está sendo transportada. Então, só para entender, cada elemento dentro desta topologia é importante para o seu funcionamento. O grande problema então é se eu tiver um problema aqui, a informação de lá não vem para cá. Se eu tiver um problema no terminador, um cabinho pequenininho, na verdade como se fosse uma tampinha, não tem um encaixe, não tem uma rosca, mas se ele não der a impedância correta, ou seja, se ele não tratar o sinal elétrico conforme tem que ser tratado, esse sinal não vai ser transmitido no tempo certo. A gente vai ver essas questões de protocolo. A questão do tempo, o timing de protocolo é extremamente importante. É mais ou menos o seguinte: você se perdeu de alguém numa mata e está escuro, aí você grita o nome da pessoa, aí você espera um pouquinho para ver se você ouve ela responder. Ela demora muito para responder, você não acredita que ela te ouviu e você grita de novo e ela grita no mesmo momento. Você não teve um ajuste de tempo. Mesmo que a sua voz chegue até ela e a dela chegue
até você, o tempo prejudica. Então, é mais ou menos esse conceito de tempo no protocolo. O tempo é fundamental. A gente depois vai ter uma dinâmica aqui, quando estiver na camada de transporte, vocês vão entender a importância dos dispositivos estarem sincronizados com relação ao tempo. Não somente pelo tempo de transmissão da mensagem, ou seja, para que você tenha um tratamento certo de acordo com o meio, mas inclusive com relação ao tempo de processamento. No caso das informações digitais, isso é essencial para tratar. Vamos imaginar que a informação digital ela passa por uma central que processa. Esse processamento, que vocês estudam também sistemas digitais, o pessoal do quinto já teve sistemas digitais, né? Ou tem uma arquitetura de computadores, né? Uma disciplina assim. O pessoal do terceiro ainda não já teve? Vocês vão ter essa disciplina que vai abordar os conceitos que envolvem processamento em cima de sinais, bits. Então isso é importante para entender que o tempo é fundamental. E aí vocês vão ver que na verdade o tempo não é... Você não vai usar tempo, você vai usar clock. Né? A terminologia correta é clock. O dispositivo não está com o clock ajustado. É a mesma coisa você ter alguém enviando muito rápido e o outro com capacidade inferior para receber. Ele não consegue. Então um dos problemas que você tinha nessa topologia é que se um ponto falha, o outro vai ser prejudicado ou todos os outros. O que é interessante? Por que será que essa topologia surgiu primeiro que a topologia estrela? Custo. Que vejam bem, você não tem nem que comprar aquele equipamento concentrador. Você tinha o seu computador, uma interface, sempre vai ter uma interface, que é por onde a informação sai e entra. E você teria aqui um terminal. Na verdade, esse padrão que nós estamos falando aqui em cima de rede de barramentos. Você tinha um T, um cabo para lá, um cabo para cá, no final você tinha um terminador. Na verdade você tem um T, um terminador do lado de cá e outro do lado de cá. Então você teria aqui dispositivos para anular aquele T do ciclo que a informação está passando por aquele cabo. Por isso que em caso de falha de um desses dispositivos aqui, você teria a rede prejudicada. Bom, esse é um modelo clássico, né? Só para que a gente entenda que a topologia de barramento, ela pessoalmente não é usada. Se você quiser hoje colocar uma rede dessa para funcionar, é possível. Não, mas nenhum. Na verdade, existem alguns dispositivos de rede que possuem tratamento, ou seja, dão suporte à interface que são usadas hoje, RJ45, esse conector de rede aí, para esses cabos azuis, o cabo vai lançado, mas que tem um terminador desse padrão. Esse conector aqui é o BMC. O que acontece aí é que nem sempre você vai conseguir montar uma grande rede com essa estrutura. Por limitações da tecnologia e hoje por limitações até mesmo de dispositivos, compatibilidade é um grande problema. Até o custo, né? Hoje já deve estar mais caro, porque virou link, né? Você vai comprar. Esse cabo utilizado aqui é o mesmo que vocês têm para antena. Só que a antena utiliza um cabo de 75 ohms. E essa topologia mais comum no mercado é com 50 ohms, um cabinho preto que você tem. A gente vai ver mais adiante esse cabinho, mas em geral hoje não se usa, embora ainda funcione. Importante também é que os protocolos desenvolvidos ainda estão disponíveis. Então, se alguém quiser montar uma rede dessa, consegue. Quizá alguém queira fazer isso aí num trabalho de pesquisa. Olha, eu consegui montar uma rede com barramento. Não é tão difícil assim. Bom, topologia em anel. Essa topologia, não muito comum em ambiente doméstico, ela ainda é muito utilizada. Geralmente você tem essa topologia hoje e o meio são as redes de fibra, ou fiber channel, como você vai ver na maior parte das revistas. Então, esta rede de fibra, ela vai trabalhar basicamente utilizando a luz para transportar o sinal. Então, o sinal luminoso é que é a minha referência de informação, no
caso de bit, né, cada fragmento, e você vai utilizar essa topologia em anel, principalmente por uma questão de redundância. Só que a topologia anel clássica dos livros, e esta referência que a gente tem aqui, é uma tecnologia que chama Token Ring da IBM. Na verdade, esse tipo de rede ganhou o mercado principalmente porque a IBM tinha a interface, um padrão, ou seja, um conjunto de meios para você montar essa rede, e tinha também o software que dava todo o suporte ao funcionamento de uma plataforma de rede utilizando essa tecnologia. Ela ainda existe, mas é da mesma forma que a rede de barramento, não muito usual. O que você tem hoje como um esboço, ou seja, o mais próximo dessa rede em anel, é a combinação, que na verdade a gente não fala que é uma rede em anel. É principalmente quando você utiliza várias redes, são as redes mesh, onde você mistura. Você tem às vezes rede sem fio, você tem algum dispositivo que até está ligado, utilizando um concentrador, outro, aquele conjunto de rede está ligando a outro conjunto de rede, e aí você tem um canal simplesmente ponto a ponto. Então hoje as redes se tornaram um emaranhado. Você misturou tudo e hoje existe uma infraestrutura dessa. Agora, se você tem um data center, uma central de processamento de dados, vamos imaginar um banco, um grande banco, que mantém lá uma estrutura capaz de atender ao mesmo tempo 50 mil usuários realizando transação, ao mesmo tempo. E toda esta informação que está sendo transportada, ela vai ser direcionada a uma base central de armazenamento e processamento. E imaginem, é preciso ter uma estrutura muito sofisticada, moderna, para conseguir transportar todas essas informações. E, obviamente, no meio dessa tecnologia você vai ter alguns padrões que são utilizados para transportar dados de dispositivos de armazenamento, como HD. Aí a gente tem alguns padrões, SAS, SCAS, não preocupe com esses termos, a gente vai ver adiante, mas Fiber Channel também são canais de fibra ótica, e você vai montar uma topologia em anel com algum tratamento, principalmente para a questão de redundância. É o modelo que mais se assemelha. Então esta imagem aqui surgiu basicamente da rede em anel de antigamente. A vantagem é que você tinha um canal. Depois a gente vai ver mais detalhes dessa topologia, que existe aí um conceito de toque, que é na verdade um protocolo que vai definir uma regrinha. Olha, embora eu tenha caminhos alternativos, eu tenho um equipamento que está com o poder de enviar informação. Então é mais ou menos o seguinte, é como se fosse uma rede em barramento. Esse dispositivo pode usar, então ele usa. Ele terminou de utilizar, o outro dispositivo utiliza. Então é mais ou menos nesse conceito que funciona a topologia em anel. Bom, classificação das redes, a gente viu também na primeira aula. Redes locais, redes metropolitanas e redes de longa distância. Redes locais, aqui na FACECA tem uma rede local. Os computadores do laboratório que tem aqui do lado vão comunicar com os laboratórios espalhados por aqui. Existe um projeto agora modificando e separando essa rede, né, da parte administrativa. Mas enfim, essa rede local é onde você tem diversos concentradores, são aqueles dispositivos da rede estrela, e eles estão ligados uns aos outros. E esta estrutura toda compõe a rede local. O que é importante, além de você conhecer a estrutura que está ligando esses equipamentos? O objetivo. Você tem equipamentos que fornecem e recebem informação de âmbito local, de interesse local, daquele grupo de usuários que compõe aquela rede. Claro que com o acesso à internet, ou seja, pelo menos um desses dispositivos ligados a outros dispositivos que fazem parte da internet, você tem uma rede local com acesso à internet. E aí você pode, por exemplo, prover uma estrutura de protocolos que permita que qualquer usuário daquela rede local tenha acesso à internet. Mas a rede local em geral, né, vai
estar limitada àquela rede com propósito local, no mesmo prédio, na mesma casa, né, utilizando dispositivos como, por exemplo, 2, 3 notebooks. Você pode montar uma rede local. Então, a rede local é uma rede de curta extensão, local mesmo. É Local Area Network, a sigla. E as redes metropolitanas, ou MANs? As redes metropolitanas têm o objetivo de ligar centros. Então, um exemplo dessa rede metropolitana. Você pode ter um cenário de uma empresa situada na grande BH e que monta uma estrutura para comunicar com Contagem, Betim. Então, esta rede, quando você fala só daquela estrutura que tem esse propósito de ligar essa região, são chamadas de redes metropolitanas. As redes metropolitanas também, a gente tem algumas redes metropolitanas, por exemplo, ligando as capitais para um propósito, por exemplo, da ciência. Você tem lá uma rede especificamente ligando esses grandes centros. São redes que usam tecnologias de altíssimo nível, uma vazão muito grande de dados e com o objetivo de ligar simplesmente essa área de abrangência. Se liga ou se conecta à internet, com o objetivo de comunicar com alguém que está lá do outro lado do mundo, na Austrália. E lá você pode ter uma outra rede local que você está comunicando com esses ranços que estão lá, esses dispositivos. Você vai estar usando para chegar até lá a WAN, que é essa grande rede que liga praticamente todos os centros, as regiões metropolitanas, o interior, regiões que estão sendo de alguma forma exploradas, como por exemplo, você pode ter mineradoras, regiões do oceano, de extração de petróleo. Então você tem aí uma ligação com toda essa grande rede. Então a gente considera o WAN essa rede global. Aqui um exemplo de uma única rede local. Qual que é essa topologia? Barramento. Não tem concentrador, não tenho todos ligados a todos e não tenho um ciclo, que seria o anel. Aqui eu já tenho uma rede local, uma estrutura mais abrangente, mais sofisticada. Vejam que eu tenho no primeiro retângulo à esquerda, então eu tenho aqui uma rede de barramento, depois eu tenho outra rede de barramento embaixo, aqui eu tenho uma rede com concentrador, ou rede estrela, e aqui eu tenho uma rede, seria aí uma ilustração de toque em rim, uma rede anel. E o que existe entre elas? Este meio que faz a ligação entre as redes é chamado de backbone ou espinha dorsal. Então podem ter certeza, quando você está utilizando a internet, está acessando um site de outro país, sua conexão está passando em algum momento pelo backbone. Ou seja, aquela espinha dorsal que liga uma rede a outra. Aqui tem um exemplo de uma rede pública, uma rede metropolitana, rede pública da cidade. As prefeituras podem fazer uma rede metropolitana também, principalmente com objetivo administrativo. É o que de fato acontecia há muito tempo atrás, antes que a estrutura da internet fosse padronizada. O que é padronizado? Todo mundo tinha essa estrutura de internet. Então hoje existe muito o uso da grande rede, que é a internet, para ligar estas unidades. Faz-se isso com redução de custo, utilizando a rede da internet, e esse tipo de rede precisa de proteção. Então você utiliza aí uma VPN, que é uma rede privada, que você tem um protocolo que te protege, e você vai utilizar então para acessar a grande rede.
A analogia de VPN, para a gente memorizar, seria mais ou menos a seguinte. Você tem um grande rio e o pessoal mora aqui e outro pessoal que mora aqui. Então, para você comunicar com o outro lado, você poderia utilizar um barquinho, você poderia esticar um fio aqui, fazer, como é que chama aquele? Tirolesa, né? Você chegava de lá. Você poderia ter um avião, um helicóptero, ou você poderia ter um interesse coletivo, que é todo mundo pagando impostos, alguém administrando. Aí vem uma construtora e faz uma ponte. Fez uma ponte naquelas que tem estrutura suspensa. Então agora tem uma ponte. E beleza, você já consegue passar para lá e para cá. Só que aí tem o seguinte, passa muita gente nessa ponte. Bom, aqui costuma passar guerrilheiro, pessoal que vende um vozinho branco também costuma passar aqui, o pessoal que gosta de saquear, vê o seu carro bonito nessa ponte, paga, interrompe, linha vermelha lá no Rio de Janeiro, deixa você passar. Então quer dizer, você está querendo fazer uso de algo que tem objetivo coletivo, tem um atendimento coletivo, que é a internet, para você passar uma informação sua. Só que você quer uma garantia de que você vai ter segurança ao passar por essa rede. Então o que é a VPN? É como se você fizesse o seguinte, olha, a ponte está pronta, mas eu vou comprar tubo de aço, bem grosso mesmo, resistente à bala, se quiser. Você vai colocar esse tubo aqui, utilizando a estrutura da ponte para você passar. Só você passa aqui. Então a VPN é uma analogia de você aproveitar uma estrutura que já existe para transportar alguma informação. Não vai dizer que você eliminou todas as chances de falha, sei lá, porque a própria ponte pode cair, você não vai conseguir, essa estrutura sua não vai manter. Alguém mal intencionado pode furar esse cilindro, esse tubo que você colocou e ainda te colocar em risco, os invasores. E você também vai ter custos, porque você vai ter que manter essa infraestrutura. O que acontece de interessante é o seguinte, é que se não existisse a ponte, o difícil seria você manter um canal de transporte de informação ligando esse ponto distante a esse ponto distante, considerando a água que passa aqui. Então, o uso de VPN é basicamente o seguinte: vou usar a internet para transportar minha informação, mas lá eu corro sérios riscos de ter minha informação prejudicada. Então, eu coloco algum meio que me protege da invasão alheia. Essa é a VPN, Virtual Private Network. Então, se a gente olhar essa estrutura, analisando da forma que é uma MAN, ou a rede metropolitana, nós não estamos falando de internet. Nós estamos falando de rede que foi construída para comunicar unidades espalhadas. E isso acontecia muito com as prefeituras. Elas tinham uma estrutura de rede, muitas vezes contratada de uma telecom, exclusiva para estabelecer comunicação entre um ponto e outro. Então podem ver que a internet mudou até a realidade de mercado das redes metropolitanas. Aqui, uma analogia em termos de globo da WAN. Então você tem centrais ou backbones interligados, comunicando os diversos continentes. Então, de alguma forma, quando você troca informação com alguém de outro país, ou até mesmo quando você troca informação com alguém que está próximo de você, o caso da internet é interessante, o protocolo TCP, porque você pode mandar uma mensagem para alguém que está aqui na sala, e esta informação, por algum motivo, dependendo de qual é a rede que um está assinando, por exemplo, um está assinando uma telecom, o outro está assinando a outra telecom. As telecoms se comunicam pelo grande backbone central.
Então, de certa forma, para que a sua mensagem saia de um computador e vá parar no seu colega que está a 2 metros, ela passou por canais de fibra ótica em países lá da Ásia, por algum motivo. Não que isso vai acontecer sempre, mas isso é possível considerando as possibilidades de ligar esses equipamentos na rede. Já que eu falei um pouquinho de internet, está aí um resumo da internet. Vai ser bem rápido a questão da internet. Meados de 70, 73, 74, com a criação da ARPANET, eles desenvolveram então um protocolo capaz de permitir que novos equipamentos fizessem parte e que, de certa forma, também permitia uma comunicação padronizada. Foi aí que desenvolveu a internet. O objetivo também era de reduzir os riscos de uma comunicação militar. Então surgiu nos Estados Unidos e a estrutura da internet é em cima dos provedores. Você tem os provedores macro, que são os provedores basicamente que estão nos continentes, e depois você tem os provedores regionais, e depois você tem os provedores locais. Na verdade, são infraestruturas montadas para comunicar uma com as outras e, de certa forma, proporcionarem a prestação de serviço de comunicação de dados a partir de uma assinatura e etc. Você vai ter que pagar, mas você vai pagar pelo quanto você usou e não necessariamente pela estrutura toda. Então, o princípio da internet é compartilhar. Se você falar assim, nunca compartilhei nada na internet, mas alguém compartilhou com você quando você acessou. No mínimo, ele compartilhou a infraestrutura, você teve que alugar, você teve... alguém patrocinou isso, você tem o princípio de compartilhamento como essência do funcionamento da internet. Eu falei de protocolos, padrões e organizações padronizadoras e os padrões da internet. Está em outra apresentação. Está muito chato, muita falação. Tranquilo? Tá bom? Vou até tomar uma água, como falei. Olha só, uma apresentação resumiu aí os 5 elementos da rede. Falando sério agora, vocês acham que isso aqui funciona? O telefone sem fio? Esse telefone com fio, esse é com fio. Então, quem nunca experimentou, por favor, arranja um copo embaixo. Olha, pessoal, esses copos que estão vendendo nas festinhas, né, que você vai nas festinhas de aniversário, não dão para fazer mais não. Aí você tem que pegar, por exemplo, um vidro de maionese, que é mais resistente, uma lata de massa de tomate, tá? Porque você tem que esticar o fio. Se você não esticar ele, você não vai conseguir ouvir. E esse copinho muito fraco, quando você esticar, vai estourar o fio dele. Mas funciona. Transmissor, meio, mensagem, receptor, e os conceitos estão aí. Vocês já viram o que é bit, né? Alguém se assustou com bit aí? Então, o bit é a representação, na verdade, é a contração de binário digit, ou dígito binário, 0 e 1, é a menor informação. Bom, George Boole criou a lógica de Boole para dizer que é o seguinte: você tem algo ou você não tem, é falso, é verdadeiro, sim ou não. Então a lógica aí é essa: é 0 ou é 1. Quando você junta um grupo de 8 bits, você tem 1 byte. Tranquilo, né, gente? Se tiver alguma dúvida. Bom, se o arquivo tem 8 KB, esse K, quilo, 1000,
Mas como tem que ser múltiplo de 8, 1024, não esqueçam disso. 1024 vezes 8, 8.192. Essa é a quantidade de bytes. Quantos bits? Se cada byte tem 8 bits, então você tem 8.192 vezes 8. Tem que tomar cuidado com isso, porque é o seguinte: quando você vai verificar a velocidade de transporte dos dados, muitas vezes ela é em bits, mas o arquivo você tem em bytes. Então você faz as contas desconsiderando essa questão de bit para byte, e de repente seu arquivo demora demais para chegar, porque a sua transmissão em bits, você estava trabalhando com unidade em bit. Então é importante você conhecer a taxa de transmissão. E aí o padrão é utilizar bitrate, né, o termo, que é taxa de bits, e ela vem em bps. bps, bits por segundo. Então toda vez que você fala no quanto você tem, é comum utilizar bytes. Quando você está falando quanto eu estou transportando, eu utilizo bps, porque eu estou falando de bit. Tomem cuidado com isso, senão vocês podem acabar fazendo a conta errada. Pessoal, tranquilo aqui, né? Entendeu? Alguém tem dúvida? Nós vamos trabalhar muito e vocês vão exercitar de novo aí. Largura de banda. Qual que é a largura da banda que eu estou utilizando? Olha, se você estiver falando de uma banda analógica, e aí é importante a gente destacar, vamos ver também mais detalhes à frente dessa comunicação analógica e digital, mas a ideia é que a comunicação analógica você trata em hertz. Então, um exemplo, você tem canais de transmissão para celulares, tem canais de transmissão para que mais? Para rádio amador, tem também para walkie-talkies, aqueles dispositivos, né, para você comunicar ponto a ponto com uma rede sem fio. Então você tem uma frequência, uma banda autorizada. Pessoal, outra coisa interessante: se você estiver usando a mesma banda para transmitir um determinado protocolo, que outro protocolo está utilizando, você pode ter conflito. Isso pode causar perda ou a famosa interferência. Quem nunca passou por problema de interferência, liga o celular, vai conversando a pé, porque de carro não pode, ou você vai do lado e passa aqui perto do BTC. Você vai ver que aquele conjunto de equipamentos ali da IPTV e outras torres que tem por ali pode interferir na frequência, tá? Por diversos motivos. Inclusive pode ser porque algum dispositivo está ou enviando um sinal muito forte ou trabalhando na mesma banda que o seu celular, seu equipamento. Então, importante essa analogia aí. Aí, da mesma forma que você tem kbytes, megabytes, gigabytes, terabytes, você tem também kbps, megabps, gigabps, terabps. Aqui em bits. Não esqueçam disso, sempre em bits. Banda passante no meio. Veja bem, faixa de frequência praticamente reservada pelo meio. É aquilo que eu preciso para transportar o sinal. Então imaginem o seguinte: eu vou utilizar um cabo metálico para comunicar com outra pessoa pelo telefone. Uma ação aí muito comum e que até nos últimos dias aí já não está tão comum assim mais. Muita gente... Só curiosidade, quem tem telefone fixo em casa? Vendo? Pouca gente. Telefonia celular está todo mundo. Muitos têm porque precisa do ADSL e tem uma venda casada aí. Bom, é o seguinte, pessoal, quando você vai transportar a sua voz através de cabo par metálico, ou que você vai utilizar a estrutura de telefonia cabeada que está por aí instalada,
famoso telefone com fio, com certeza vai ter um dispositivo ali enviando um sinal elétrico por aquele fio. Esse sinal elétrico que está sendo enviado, vamos imaginar que fosse choque. Alguém aí já tomou choque? Você tomar choque, você está recebendo uma sequência ali de energia, pulsos elétricos. Esse pulso elétrico está passando pelo cabo do telefone. Para que você consiga enviar voz, você precisa aproximadamente 3 kHz, 3.000 Hz. A gente vai ver depois a questão do Hertz, porque o Hertz é o seguinte: quando a gente fala de BPS, já é o dado em si. Eu estou mandando informação. Quando eu falo em Hertz, é sinal elétrico. Pode ser que eu tenha que mandar 3 sinais elétricos para mandar um bit. Pode ser que eu mande 1/3, só 1/3 dos sinais elétricos para mandar todos os bits. Essa convenção aí, quantos sinais eu preciso para mandar um bit, é a codificação. Como que o sinal está codificado? Assunto que nós vamos estudar nas próximas aulas. Então quer dizer, quando eu vou transportar alguma coisa utilizando um sinal, eu preciso de um limite suficiente para transportar a informação. Senão o que acontece? Eu falo. Mas o dispositivo não consegue enviar todos os sinais para que a minha voz seja recomposta do outro lado. E aí eu vou ter cortes ou interferências na voz. Então, basicamente, você sempre tem uma banda passante no meio que te garante, ou que seja suficiente para você transportar aquela informação. Uma questão interessante aí é que quando você fala em banda larga, você tem que ter o sinal de menor potência. Então você utiliza aquela banda desde o zero até o limite dela. Esta é uma questão importante entre a comunicação digital e a comunicação analógica. Não preocupe ainda com esses detalhes, nós vamos aprender ao longo do tempo. Então a comunicação à distância está bem ilustrada aqui nesta imagem. Por isso que eu perguntei quem aqui usa dial-up. Ninguém usa dial-up. Eu tenho que falar o que é. Dial-up é quando você pega o modem, ou modulador e desmodulador. Antigamente era uma placa, aí você comprava o seu computador, era bem pesado, abria o desktop, abria, porque lá você tinha slots, espaço onde você encaixava essa placa, aí você lia o manual em inglês dessa placa, aí tinha jumpers. Na verdade, jumpers é como se fossem, sabe aqueles macarrão? 2 macarrão assim, tudo juntinho. Aí você encaixa ele para fazer a ligação de 2 fios. Esse é o jumper, para você configurar o equipamento fisicamente. Em vez de usar o software, tinha que fisicamente configurar. Para quê? Para falar para o seu sistema operacional, para definir para o seu sistema operacional qual vai ser a comunicação com aquele equipamento. São coisas aí que a gente vai ver depois. Eu vou trazer dispositivos assim, porque vocês não podem deixar de ter esse conhecimento. Mas resumindo, você colocava esse modem na linha telefônica e aí no computador você enviava uma informação. Essa informação saiu do computador como sinais elétricos reconhecidos no meio digital. Então, dígitos, bits. Esses bits passavam pelo modem. O papel do modem basicamente fazia o seguinte: utilizar aquela energia, aquele pulso, e colocar nele a informação da sua voz. E esta informação ia passando por centrais até chegar no seu provedor. E quando o provedor enviava a informação de volta, o modem fazia o trabalho contrário. Por quê? Porque essa estrutura aqui que você tem, ela é analógica. E o seu computador é digital. Então o papel do modem é simplesmente
converter sinal digital em sinal analógico e converter sinal analógico em sinal digital, modular e demodular. Beleza? Pessoal, tá tranquilo até agora? Perguntas?